Quarta temporada de Outlander tá cada vez mais próxima e no vídeo de hoje a gente vai relembrar alguns momentos importantes da terceira temporada. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um resumão ou alguns fatos importantes da terceira temporada que vale a pena ressaltar de Outlander, até pra refrescar nossa memória, visto que a quarta temporada já tá aí super pertinho e a gente tá assim, muito ansioso pra essa quarta temporada. Ah, gente, atenção, esse vídeo contém spoilers, tá? Se vocês não querem spoilers, se vocês não estão em dia com as 3 temporadas, então não assistam esse vídeo e se assistirem, saiba que talvez eu possa estragar a festa de vocês contando algumas coisas que já vai acontecer, que aconteceram na primeira, segunda e terceira temporada, tá? Lembrando pra vocês que é um resumo, fatos importantes da segunda temporada, então aqui nesse vídeo, da terceira temporada, então aqui nesse vídeo eu reuni alguns fatos relevantes na minha opinião, tá? Se tiver algum fato aqui que tu achar relevante, que tu não vê aqui nesse vídeo, não estranhe, porque eu coloquei aqui em tópicos os fatos mais importantes ao meu ver. E se tem algum fato importante ao teu ver que eu não coloquei aqui, coloque ele aqui nos comentários pra gente conversar e discutir aqui nos comentários a respeito desses fatos importantes da terceira temporada. Sem enrolação, porque eu não quero enrolar para esse vídeo não ficar muito longo. E eu só quero te lembrar que a quarta temporada estreia agora em novembro e a gente vai ter resumos semanais aqui sobre os episódios, tá? Então fica ligadinho, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum resumo se tu, assim como eu, é fã de Outlander, super fã de Outlander. Logo no início do episódio ali, a gente já tem o resultado da batalha que a gente já havia ouvido falar aí ao longo de toda a série. Bom, a gente já sabia que eles não iam ganhar, porque é um fato histórico. A Claire também já deixou isso muito claro pra eles, que eles não tinham como vencer, que eles não iriam vencer. Então a gente já começa ali com o trágico resultado de que os jacobitas perderam a guerra. Os jacobitas, eles perderam a guerra. Então a gente já tem ali o primeiro fato, assim, super relevante, importante da série, é que eles perderam. E a gente fica ali naquele impasse. O que realmente aconteceu com o Jaime? Como que o Jaime conseguiu sobreviver e depois de ter sobrevivido isso tudo, como que o Jaime conseguiu escapar ali dos britânicos, já que eles estavam por ali buscando corpos de sobreviventes para realmente dar um fim ali em todos aqueles rebeldes. Essas nossas dúvidas não duram muito, já que no primeiro episódio a gente consegue ali um desfecho, a gente consegue ali uma resposta de como o Jaime conseguiu se safar disso tudo. A verdade é que o Jaime encontrou um soldado inglês ali que o reconheceu como o cara que havia salvo a vida do irmão dele lá na segunda temporada. Acontece que eles se preparando ali para tentar evitar a batalha, na segunda temporada isso ainda, tá, gente? Eles estavam ali num acampamento e chega um jovem inglês tentando matar o Jaime enquanto ele tava ali urinando, né? E acontece que o Jaime salva a vida desse jovem ali, ele poupa ele de ser morto, então ele adquire uma dívida de honra com a família desse rapaz. O Jaime adquire uma dívida de honra com a família desse rapaz e é o irmão desse rapaz que tá ali pra executar o Jaime quando o Jaime tá ali pra ser morto. Como essa família, como o rapaz adquiriu essa dívida de honra com o Jaime, ele resolve poupar a vida dele até pra pagar essa dívida e ali, depois que escurece, ele despacha o Jaime e manda o Jaime embora. Mas o Jaime tá tão ferido, tá tão machucado, que ele até comenta com um colega dele ali que ele acredita que o Jaime não vai sobreviver por muito tempo, mas queridos, é porque ele não conhece nosso Ruivo, né? Porque o nosso Ruivo, ele é assim, ele é duro na queda, não morre nunca. Algum tempo se passa, o Jaime consegue ali chegar até a família dele, lá ele se recupera e ele agora vive escondido ali numa caverna. Às vezes ele aparece, dá um oi pra família e some de novo lá pra caverninha do Jaime, né? E enquanto isso, nossa querida Claire está onde? Está no futuro, no presente? Está no futuro. A Claire reencontra com o Frank, a Claire tem a sua gravidez aí continuada, né? E eles já estão morando juntos no decorrer dessa gravidez dela. E ela tenta ali ter uma vida nova com ele, tanto que eles se mudam para os Estados Unidos. Eles saem da Europa e vão para os Estados Unidos em busca de uma vida nova, em busca de que a Claire consiga e talvez tentar esquecer o Jaime. A gente sabe que essa tentativa foi falha, porque, gente, é possível esquecer o Jaime? Não me fala se é possível esquecer aquele cara, eu acho que não. Tanto que ela não esqueceu, né, queridos? Perambulando aí de episódio em episódio, acontece algumas coisas
E o Jamie, ele é obrigado a se entregar pro exército dos cascas vermelhas. Por quê? Porque, queridos, os cascas vermelhas estavam ali rondando Lilybrook, que é onde vive a família do Jamie, a irmã do Jamie, o cunhado, estavam ali rondando e até perseguindo os mesmos. Eles chegam até a levar o cunhado do Jamie embora, né, o Ian, eles chegam a levar ele preso, ali correndo atrás de informações mesmo a respeito do Jamie, onde o Jamie tá e tal. E para que a família dele tenha sossego e paz, o Jamie enfim se entrega e para de se esconder. O Jamie é levado para uma prisão e lá ele vive como animal, gente. Vocês devem se lembrar que ele fica acorrentado, ele tem uma corrente que prende os pés, uma corrente que prende as mãos, e lá ele tá junto com outros rebeldes que estão aprisionados. Só que, gente, é aquilo, né? Tudo que vai um dia volta. Todo mundo que apareceu lá atrás, se não morreu, vai aparecer aqui na frente. A minha cachorra não deixa de terminar de gravar esse vídeo. Paciência, irmão, paciência. O Jamie, ele acaba encontrando com quem? Com o trem do menino lá que ele salvou lá na segunda temporada, que eu mencionei aqui pra vocês, que apareceu lá o irmão dele no primeiro episódio, que salvou o Jamie. Então, o menino aparece, o menino que adquiriu a dívida de honra lá com o Jamie, ele aparece nesse episódio. Ele é o diretor da prisão onde o Jamie tá ali preso. E o Jamie acredita que ele vai transformar a vida dele no inferno. O Jamie acredita fielmente nisso, mas não. O carinha tá de boas, o carinha quer ser amigo do Jamie, porque o carinha que se apaixonou pelo Jamie, gente. Até o cara se apaixonou pelo Jamie. Quando eu falo que ele é apaixonante, tem gente que ainda me questiona. Só segurem esse fato. O cara se apaixona pelo Jamie, então ele vira meio que um amigo do Jamie ali, ele dá algumas concessões pro Jamie, ele facilita a vida do Jamie em alguns aspectos ali dentro da prisão. Então o Jamie está cheio de reencontros repassados já no comecinho da temporada. A nossa querida Claire está lá no futuro fazendo o quê? Fazendo vários nadas até que ela decide, mentira, cuidando da Brianna, que a essa altura já nasceu. E fazendo vários nadas, cuidando da Brianna, ela decide o quê? Vou virar médica, vou me inscrever numa faculdade de medicina e é isso daí, gente, bora estudar. Aí ela vai lá e começa a estudar, mas naquela época era muito difícil, era praticamente impossível você ver uma mulher fazendo faculdade. Então a Claire é até meio deixada de lado ali, as pessoas debocham da capacidade dela, acreditam que ela não tem uma capacidade de se tornar uma médica. E ali ela faz amizade com um negro que também é deixado de lado na faculdade, porque negros ainda não eram vistos com bons olhos naquela época. Então eles também são deixados de lado ali e eles criam uma forte amizade. Se eu não me engano, o nome dele é Jonathan. Eles criam uma forte amizade ali e os dois se formam e são felizes por sempre. Mentira. Nada nessa série dura por muito tempo. Ninguém é feliz por muito tempo nessa série. Depois de tantas idas e vindas ali, de tanto tentar salvar o seu casamento, ela vê que não dá muito certo, que ela ainda é apaixonada pelo Jamie. Ela resolve contar pra Brianna que ela é filha de um rapaz lá do século XVIII. Assim, né? Muito normal isso acontecer. Você tá lá nos anos 1950 e cacetada e teve uma filha com um cara lá do século XVIII. Super normal, tranquilo. Brianna aceitou isso muito bem. Claro que não, né, gente? Ela desconfiou, achou que a mãe tava ficando louca, até que alguns acontecimentos, incluindo uma Gillis que voltou lá do passado e tá aqui no presente de novo, a faz realmente enxergar que tudo que a mãe tá falando ali pra ela é verdade. Ela vê a Gillis passando por um portal lá nas pedras de Crack-Nadu. Ali realmente a Brianna acaba acreditando na mãe porque vê a Gillis tentando passar pelo portal e conseguindo, né? A Gillis realmente consegue passar pelo portal e é quando ela acredita na mãe. Um novo personagem introduzido é o Roger. Ele é um dos melhores amigos da Brianna e ele é quem vai ajudar a Claire a descobrir algum vestígio sobre o Jamie. A Brianna finalmente começa a ajudar a mãe a encontrar algum registro, algo que mostre que o pai dela ainda esteja vivo lá no século XVIII. E o Roger, que é um historiador, ele começa a pesquisar alguns indícios de que o Jamie tá vivo ou que o Jamie morreu, enfim, na batalha, porque até então a Claire não sabia qual foi o destino ali do grande amor da vida dela, né? E enfim, no quinto episódio, Freedom and Whiskey, eles descobrem ali que o Jamie tá vivo e que o Jamie ainda tem uma gráfica, gente. Olha, Jamie sendo bem sucedido na vida, não? Jamie parou, parece que de ser procurado. O Jamie tá ali, sussa, trabalhando numa gráfica. Ele tá ali bem sossegadinho, trabalhando numa gráfica e publicou um textinho ali que a Claire reconheceu esse texto. Porque esse texto, ele só foi escrito no futuro. Jamie já não existia mais e
Quando Claire foi ao passado, ela comentou sobre esse texto com o Jamie, que tinha uma frasezinha ali que era Freedom and Whiskey. Então, esse texto foi o título ali. Esse texto foi o título do texto que o Jamie escreveu e que o Roger achou ali nos papéis antigos. Então aquilo ali provava que o Jamie estava vivo, porque ele também era assinado por um Alexander A. Malcolm. Então a Claire teve certeza que o Jamie estava vivo e ele já bateu aquele friozinho na barriga. Ai meu Deus, eu volto ou não volto? Volto ou não volto pro passado? Mas gente, Jamie teve uma vida lá no passado, né? Até o Jamie chegar onde estava, que era ali na gráfica, ele percorreu longos caminhos. Ele conseguiu sair da prisão, ele foi trabalhar na casa de uns ingleses ricos, que foi quando o Jamie teve um filho, o William, que é a coisa mais fofa do mundo e muito parecido com ele. O Jamie nunca chegou a amar a mãe dele, ele simplesmente ajudava ela, que queria conhecer o mundo, descobrir como que era a questão do sexo, então ele ajudava ela ali a descobrir, né? Ajudava ela a descobrir, e acabou tendo um filho que foi o William, que era um bastardo, mas ninguém sabia, entre aspas, né? Porque a cunhada sabia, né? A irmã da menina sabia que o menino William era filho do Jamie. Aí a gente volta pra onde? Vamos voltar pro presente, né? Porque a gente já falou do passado. O que acontece lá no presente, no futuro? Frank morre. Frank finalmente morre, né, gente? Vamos falar finalmente, porque era o que a Claire precisava pra realmente decidir voltar lá no tempo. Pra ela realmente fazer as malinhas dela e falar assim: filha, eu tô voltando pro século XVIII, tá? Você fica aí, você se cuida, você já é adulta, já passei as contas pro seu nome, já passei a casa pro seu nome, você fica aí com a casa, com as contas, que a mãe vai embora. Depois que a Claire depois que acontece a morte do Frank, a Claire tem uma conversa super madura com a Brianna, ela tem um receio sim de deixar a filha, mas o amor que ela tem pelo Jamie e a vontade que ela tem de mostrar a Brianna pro Jamie, as fotos, contar que ele tem uma filha linda, grande, inteligente e que se parece muito com ele, é muito mais forte. Ela realmente resolve voltar pro passado e ela encontra o Jamie. Pra minha surpresa, porque eu pensei que fosse ter um pouco mais de enrolação, mas a série não. Assim que ela voltou pro passado, ela já foi direto no endereço que ela tinha ali e encontrou o Jamie logo de cara. E os dois têm aquele reencontro, né, gente? Aquele reencontro que a gente assim, esperou por muito tempo. O Jamie realmente estava ali trabalhando numa gráfica, eu parecia ser o dono da gráfica, ele era o dono da gráfica. E ele até tem um desmaio ali quando ele encontra a Claire pela primeira vez. Coisa mais fofa, gente. Coisa mais fofa. Ela toda preocupada se ele ainda ia gostar dela. Pintou o cabelo pra voltar. Gente, assim, né? Vocês lembram, né? E quando eles se encontram, muita coisa eles ainda têm que colocar em dia. Eles têm muita conversa. E aquela química que a gente era acostumado a ver nas primeiras temporadas, ali ela fica meio deixada de lado. Até porque eles não se veem há mais de 20 anos, né, gente? Então, assim, é muito tempo que eles passaram sem se ver e ter aquela química muito forte logo de cara realmente ia ser muito estranho. É uma coisa que eles vão construindo, reconstruindo ao longo dos episódios e eles vão se redescobrindo e é muito fofinho, gente. Jamie começa ali revelando os seus primeiros segredos pra Claire, porque ele tem muitos segredos escondidos. Jamie aprontou muito nesse tempo aí que a Claire ficou lá no futuro. Jamie aprontou muita coisa no passado e uma das coisas que ele começa contando pra ela é sobre o filho que ele teve. Ele mostra uma foto do William pra ela, ela entende muito de boas ali que todos eles tiveram uma vida, né, depois que ela foi embora, que ela precisou ir embora. E que, inclusive, ela teve uma vida com o Frank, ela tentou ter uma vida com o Frank, assim como ele também teve a vida dele, né? Apesar de ambos nunca terem se esquecido. Mas, e ali também ela consegue mostrar pro Jamie algumas fotos da Brianna, ele até viu uma foto dela na praia, muito bonitinho, ele falando que ela tá pelada, gente, coisa assim. Muito bonitinho, muito pai babão olhando as fotos da filha. E o Jamie esconde algumas outras coisas da Claire que ela vai descobrindo isso no decorrer dos episódios, né? Inclusive que ele contrabandeava o uísque, inclusive que ele estava tramando uma grande conspiração, né? A gráfica era meio que uma fachada. O Jamie fabricava alguns panfletinhos ali, atiçando a população a começar uma conspiração. É crime, o Jamie é meio que perseguido por isso, e sempre tem aquela perseguição maravilhosa que a gente chama de Outlander, até que eles partem pra Lilybrook novamente. Fergus, Claire, James, o jovem Ian, que até o momento estava com o Jamie na capital ali, né? No centro da cidade, né? Depois eles vão lá pro interior. E a Jane, que era super fã
da Claire lá na segunda temporada. Elas criaram uma amizade muito bonita, muito forte. Ela reencontra a Claire depois de 20 anos e a recepção não é como a Claire imaginava que fosse, não é como a Claire esperava que fosse. A Jenny é bem mais fria com a Claire, ela é bem mais séria, até porque o Jamie está casado. Jamie não conta pra Claire, ele esconde isso da Claire, mas ele está casado com quem? Com a Ligori, né, gente? Quem não lembra da Ligori? Aquele pé no saco que era aquela mulher, né? Que mulher chata que era ela. Ela finalmente conseguiu casar com o Jamie. Ele vai contar ali nos episódios por que ele fez isso, que eles viviam um casamento de fachada, que ela nunca quis nada com ele. Apesar de querer ter ele, né? Um título, ele é meu marido. Ela nunca quis ter nada assim, sexualmente falando, emocionalmente falando. Ela nunca quis ter nada com o Jamie. Ela só quis falar, ele é meu marido, entendeu? Consegui. Era o que eu queria, conseguir estar aqui, meu maridinho. Era isso que ela sempre quis. E ele conta isso tudo pra Claire, e a Claire realmente acredita nele. Ela dá um voto de confiança pra ele, mas antes dela dar esse voto de confiança pra ele, a Ligori muito ciumenta, tu não vai ficar comigo, tu não fica com mais ninguém. Fez o quê? Deu um tiro no Jamie, né, gente? Vocês lembram disso? Ela dá um tiro nele, quem cuida dele é a Claire cuida dele. Acontece que ela faz uma chantagemzinha ali, né? Eu te deixo em paz com a sua primeira esposa, porque a Claire é a primeira esposa dele, a fim de que você me dê dinheiro. Ela fala o tanto que ela quer de dinheiro, o Jamie não tem esse dinheiro, até que ele lembra que ele escondeu, ainda na terceira temporada, um dinheirinho lá numa ilha. Quando ele fugiu da prisão, depois ele se entregou de volta, ele escondeu um dinheirinho ali. E ele comenta com a irmã que vai dar esse dinheiro pra ela, mas ele não pode nadar porque ele tá com um tiro, né, gente? Ele precisa chegar lá na ilha e ele pede que o jovem Ian o acompanhe pra pegar esse dinheiro. Assim que o jovem Ian chega lá nessa ilha, que ele pega esse dinheiro, ele é capturado por algumas pessoas de algum navio e que ninguém sabe que navio é esse, pra onde está indo. Até que depois de algumas pesquisas, a Claire consegue descobrir que eles estão indo pra Jamaica e ali eles montam uma excursão pra irem atrás do jovem Ian. Vai Fergus, vai Claire, vai Jamie e vai uma galera toda no navio, que é o Artemis. E ali no navio, eles encontram com outro navio, e o capitão desse navio é um cara muito jovem, e ele chama muita atenção da Claire por ele realmente ser jovem, e ele vem pedindo ajuda, falando que a tripulação dele está ali toda adoentada. Então, acontece uma epidemia ali dentro, e como a Claire é do futuro, ela já era vacinada, né, meu bem? Ela foi lá se disponibilizar, ajudar a salvar a vida dessas pessoas que estavam ali naquele navio. E a Claire é roubada. Eles pegam a Claire e vazam com ela, falando: você não vai voltar não, minha filha, você vai ficar aqui com a gente. Eles roubam a Claire. Aí ele fala assim com a Claire: assim que a gente parar lá, eu te devolvo pro seu marido. Só que, gente, o Jamie tava sendo perseguido. O Jamie tava sendo acusado de ter começado a conspiração, e assim que ele fosse encontrado, ele seria preso e morto. Então a Claire fica totalmente desesperada, porque ela não pode deixar ele chegar lá, porque assim que ele chegar, né, eles vão prendê-lo. Então a Claire se joga, com a ajuda de uma das mulheres que estão ali no navio, a Claire se joga ali no mar e ela vai parar numa ilha deserta. Tanto lugar pra ela parar, ela vai para onde? Numa ilha deserta, né? Sem nada pra comer, sem nada pra tomar, sem água doce, cercada por água salgada. E a Claire passa alguns dias ali na mata. Ela passa ali por poucas e boas, por alguns perigos, até que ela é encontrada por um padre que ajuda a Claire. Esse padre, ele ainda conta a história pra ele, de que ele foi apaixonado por uma mulher, que ele largou a batina pra ficar com ela e tal. E eles criam uma amizade, vamos colocar assim. Ele gosta da Claire, ele tem uma afeição, ele cria uma afeição por ela e ela por ele, mas tem uma mulher lá que vive junto com ele, que eu acho que era a mãe da mulher por quem ele foi apaixonado, que não gosta muito da Claire, que quer ela logo embora dali. Acontece algum problema no navio onde que o James está, o Artemis. E o que acontece? Eles param justamente onde? Na ilha que a Claire tá. Gente, esse episódio, você fica com o coração na mão. Você fica pensando assim: ai meu Deus, eles vão se encontrar e não vão. Estão indo embora, ai não vão. Quando vê no último minuto ali, eles se encontram. A Claire vê, reconhece a tripulação, grita pelo Jamie, ele volta pra buscá-la. E eles passam a noite ali naquela ilha, que é quando o Fergus se casa com a Micella. Ai meu Deus, esqueci o nome daquela menina. Ele finalmente se casa com ela, eles têm o casamento deles abençoado por Deus ali. E o padre faz o casamento, celebra a união dos dois.
A Claire conta tudo pro Jamie, né, que ele tá sendo perseguido e tal, mas eles precisam parar lá. Eles precisam, porque é lá onde que o Ian tá, então eles vão lá resgatar o Ian. E assim que eles descem lá, com quem que eles encontram de novo? O carinha lá da prisão, o amiguinho, o best friend lá do Jamie, o novo best friend do Jamie. Eles encontram lá e esse cara, ele ajuda o Jamie a conseguir chegar numa festa que uma senhora está dando, uma grande senhora está proporcionando essa festa. Uma senhora não, eu acho que é um cara. E lá tem uma senhora, que é essa senhora que tá com Ian, gente. É ela quem tá com Ian, ela que tá... Ele foi capturado para ser um escravo e ele tá junto com ela lá. E quando eles chegam nesse palácio, nessa festa... Quem que é essa senhora, gente? A Gillis. A famosa Gillis, né? Aquela lá que foi queimada, que não foi queimada, que foi pro futuro, que matou o marido no futuro, que voltou pro passado. Ela queria o quê? A gente queria poder, né? Era tudo que ela queria e ela tava lá em busca disso. E lá elas se reencontram, as duas se reconhecem, só que a Gillis vai botando as garrinhas pra fora e a Claire vê que ela não é tão inocente assim quanto ela era antigamente. Era entre aspas, porque ela sempre quis poder, né? Eu não sei se vocês lembram, ela era apaixonada pelo Dougal, né? Ela teve um filho com ele até. Ela sempre foi assim a louca pelo poder, né? A Claire descobre que a Gillis, ela tá querendo voltar pro passado. Eu não lembro se ela queria voltar ou se ela queria andar um pouquinho mais pra frente, para ela cair justamente numa época onde ia acontecer a questão de um rei. Entre umas conversas das duas lá, a Claire fala pra ela que ela tem uma filha e ela precisa de um bebê de 200 anos para conseguir chegar na época que ela quer. A Gillis então simplesmente some, vai parar numa caverna e lá ela tá tentando voltar pro futuro para matar a Brianna, para assim ela conseguir parar na época que ela precisa parar. Nisso, a Claire, ela cai numa mata, onde tá acontecendo um ritual, vamos colocar entre aspas, um ritual, que lembra muito aquela dança lá de Kragna-Dûn que ela vê as mulheres fazendo na primeira temporada. Acontece algumas coisas ali e a Claire acaba descobrindo que o lugar onde ela tá é meio que um lugar onde as pessoas somem. Então, elas vão pra ali e somem, né? E acontece que é um portal, assim como lá na Escócia que ela atravessou, é um portal que tem ali na Jamaica também, onde as pessoas conseguem viajar no tempo. A Claire acaba encontrando com a Gillis dentro de uma caverna, que foi a caverna onde ela tá tentando voltar pra encontrar a Brianna e matar a Brianna, e ali as duas brigam e a Claire acaba matando a Gillis. Só que alguns episódios anteriores, quando a Claire ainda estava no futuro presente, ela estava ali estudando um crânio, que era um crânio de 200 anos atrás, de uma mulher que foi morta dentro da caverna. E a Claire tem esse insight. Ela lembra disso, ela lembra do que aconteceu e lembra que a mulher era a amiga dela, a Gillis, né? Só um fato, tá? Só um fato pra relembrar vocês. Bom, ali acontece que eles conseguem salvar a vida da Brianna. Nada acontece com a Brianna lá no futuro, a Gillis acaba sendo morta, eles conseguem recuperar o jovem Ian e eles se preparam pra voltar. Lembrando que o Jamie consegue ser absolvido de alguma forma da acusação lá da conspiração e eles vão voltar pra Escócia. Eles entram no navio pra voltar pra Escócia, até que uma terrível tempestade atinge eles no mar no último episódio. E eles têm aquele náufrago que a gente viu nas últimas cenas, onde o Jamie ele acaba indo parar na Carolina do Norte, que é onde vai ser o cenário dessa quarta temporada que a gente tá mega ansioso pra assistir. Esse foi o resumo que eu trouxe pra vocês. Eu tentei citar aqui os fatos mais importantes. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo e que se ele tenha ficado, que tu assista até o final, tá? E a gente se vê agora alguns vídeos a seguir que a gente vai voltar a falar de Outlander, tá? Eu vou voltar a falar de Outlander aqui antes de sair ainda o primeiro episódio. E quando sair o primeiro episódio da quarta temporada, a gente vai ter resumo aqui, tá? Então fica ligadinho aqui no canal. Comenta aqui pra mim qual foi o teu fato favorito, qual foi a tua cena preferida dessa terceira temporada. E a gente se vê nos próximos vídeos. Gente, um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus até os próximos vídeos. Tchau!